Esta semana, no Isto Não Passa na Rádio, o tema é... Marco Paulo. Eu sei que o tempo passa e tantas coisas acontecem sem as entender. É uma dança que não para e onde tudo pode suceder. Por isso tu surgiste em cada dia, tudo então se transformou depois. Caí naquela asneira de dizer por brincadeira: és o meu amor. Meus olhos não procuram as estrelas quando a noite me vem procurar. Não preciso de vê-las com a luz que vejo sempre só no teu olhar. Há só uma verdade, não importa quando alguém nos quiser censurar. Quando disserem já é tarde, é sempre tempo para quem sabe amar. No ar anda o perfume do amor que nos persegue até ao fim, talvez. É estupidez, insensatez, mas quem eu quero és tu, bem vês, ai és só tu. Surgiste em cada dia, tudo então se transformou depois. Caí naquela asneira de dizer por brincadeira: és o meu amor. O meu amor. O meu amor. Marco Paulo é o destaque do Isto Não Passa na Rádio, especial esta semana para olharmos a carreira deste cantor português, um dos mais vendidos de sempre no nosso país. Podíamos falar dos ouros, das platinas e dos diamantes. Mais, não um dos mais vendidos. Sim, se quiseres. Sinceramente. Obrigado, Catarina. Obrigado por esse parênteses. E vamos de facto aqui olhar para alguém que faz parte praticamente do imaginário de toda a gente que é viva em Portugal, não é? Nos últimos anos. Impossível. É impossível passar ao lado da carreira de Marco Paulo. Há uma coisa interessante que é, parece haver continuamente, eu ia dizer de 5 em 5 anos, só para tirar aqui uma periodicidade para o ar, mas parece haver de vez em quando a contínua recuperação de Marco Paulo, não é? E parece que há sempre uma nova geração a descobrir uma canção ou outra de Marco Paulo e de repente essa canção é uma espécie de mascote. Exatamente. E vamos a uma festa e há ali uma canção. Sou sempre surpreendida com isso, porque, enfim, nós crescemos de facto a ouvi-lo, mas as novas gerações que não cresceram já a ouvi-lo, isso acontece de facto, esse vão fenómeno. lá parar inevitavelmente, não é? Porquê é que escolheste a Tu Só Tu, Tiago? Olha, porque é uma das primeiras gravações do Marco Paulo. Esta gravação foi editada em 1967, aos anos que isto vai. Marco Paulo e Simone de Oliveira, numa versão de Something Stupid, a canção de Carson Parks, que foi popularizada por Frank Sinatra e Nancy Sinatra, e que depois teve várias versões. Uma das mais conhecidas foi a de Robbie Williams e Nicole Kidman. Não sei se lembram de ver esse vídeo na televisão. Claro. Exato. E acho que é um bom exemplo para mostrar. Acho que com este programa conseguimos, se calhar, vamos conseguir mostrar várias faces do Marco Paulo.
Esta é muito do início, portanto, um muito jovem cantor à procura de um lugar. Ele queria muito ser cantor, queria muito ser um cantor romântico. Aqui estava a entrar no circuito pop da altura. Simão de Oliveira era uma enorme estrela, das maiores estrelas de Portugal. E aqui está ele, em início de carreira, lado a lado com uma das maiores estrelas do país. Isso nota-se nesta versão, porque ele está ali um bocadinho mais apagado, não é? Na verdade sim, é a Simone sim. que está a conduzir esta música. Não sei se por força de pulmão, se por força de respeito, não é? Consideração, fosse o que fosse, se ainda estava... se a técnica e voz ainda estava a crescer, portanto há várias razões eventualmente. Mas achei muito interessante, sempre achei muito interessante este diálogo, e mostra também uma das coisas fundamentais no percurso de Marco Paulo, que é as versões, não é? Marco Paulo foi sempre um intérprete, não é? Versões mais ou menos conhecidas, adaptações, transformações. E o que... Sabem, eu quando decidimos fazer este programa especial dedicado a Marco Paulo, lembrei-me precisamente desse facto, do facto de ele ser mais conhecido como um intérprete e de não ter associado a ele a criação, a composição de canções. E cheguei um bocadinho à conclusão que para a pop, para a cultura pop e para o estrelato, isso pouco interessa, porque um grande intérprete não é normalmente visto como artisticamente menor pelo público em geral, claro, do que um compositor. Claro. Pode E ser pelos especialistas. ele falava disso numa entrevista ao Observador, até aqui em 2019, à Rádio Observador. Ele explicava que havia um grande trabalho para pegar numa música e a transformar numa música dele, e que ele não estava interessado de maneira nenhuma, nunca esteve durante toda a carreira em fazer simplesmente uma versão colada a estes clássicos italianos, franceses, ele queria encontrar mexicanos. o lugar dele na canção, não é? Exatamente, e ele até dizia isto, que é muito mais fácil cantar um original do que uma versão, e a minha vida toda tem sido discograficamente de versões. Não é fácil. E não é, porque é como se estivéssemos Mas só quem tem um grande aparelho vocal consegue fazer esse... E o Marco Paulo tinha um vozeirão inacreditável, tinha uma capacidade técnica impressionante, e eu de facto acredito que é muito difícil, porque aqui a missão é tentar fazer com que uma canção que não é minha, seja minha. Exatamente. Não é? E essa apropriação, no bom sentido que a palavra pode ter, é uma coisa complicada e é difícil de atingir, e eu acho que se calhar em algumas situações o Marco Paulo não o conseguiu fazer muito bem, mas noutras fez de facto muito, muito bem. E acho que foi isso também que lhe deu tanto sucesso, não é? Vamos à sugestão da Catarina Pereira, aqui pela viagem das nossas favoritas entre o vasto repertório de Marco Paulo. Ninguém. Poderia ser Catarina Pereira, mas ainda... Desculpa. Numa mistura com o Tiago. Porque não? Sim. Porque não? Não ficava nada mal. Catarina Santos. Esta é a minha música favorita do Marco Paulo, de sempre. E sempre que alguém a coloca em algum bailarico ou em alguma festa a tocar, ela tem um efeito imediato no meu corpo. Aliás, nestas últimas horas, quando andávamos a escolher estas canções, dei por mim muitas vezes mesmo sem a música a tocá-la dentro da minha cabeça. Já faz parte do teu instinto musical, sim. Não é? Esta canção é de 1979. Canção número 2. Saiu era a canção número 1 do single onde saiu. Não, era a canção número 2, de facto, do single onde saiu, que misturava a Canção Proibida com o Ninguém. Vendeu mais de 85 mil cópias na altura, e rendeu-lhe o primeiro disco de ouro. É composta, e depois há este fenómeno também, nisto que falávamos das versões, os créditos destas músicas estão sempre atribuídos, portanto, aonde ele foi buscar. Esta tinha sido composta por Roberto da Nova e adaptada por António José Lampreia, que colaborou durante quase toda a vida. Fez muitas adaptações, sim. Não só para o Marco Paulo, mas também para a Amália, para o do Ouro Negro, para o Tony de Matos. Era o seu trabalho? Era o seu trabalho, era um grande letrista português que trabalhou com vários nomes da nossa música. E, bom, esta Ninguém. Sabes o que é que eu gosto nesta canção? É que tudo! Eu gosto de tudo, mas gosto do lado ciclónico. Mas é isso, tem uma dimensão ciclónica na super canção. Nervosa. Sim, e a velocidade. É isso, é super nervosa, mas é um ótimo stress. É. Quem nos viu já foi contar que me encontrou com o novo amor sem saber nada. Vão falando porque é fácil inventar, todos inventam por aí.
Acertaram sem saber que uma paixão anda agora dentro do meu coração. Desta vez podem dizer que o jogo que foi, mas isto agora é mesmo amor. Quem nos viu já foi contar que me encontrou com o novo amor sem saber nada. Vou falando porque é fácil inventar, todos inventam por aí. Acertaram sem saber que uma paixão anda agora dentro do meu coração. Desta vez podem dizer que o jogo que foi, mas isto agora é mesmo amor. De quem fui, de quem sou, onde vou, só eu sei, mais ninguém sabe. Ninguém, sim ou não, quem me dá a razão para tudo o que acontece. Ninguém, se te quero afinal, bem ou mal, ninguém nos vai separar. Ninguém, deixa lá que ninguém mudará este amor que me pertence. Ninguém, ninguém, ninguém poderá mudar o mundo. Ninguém, ninguém é mais forte que o amor. Ninguém, ninguém, ninguém. Acertaram sem saber que uma paixão anda agora dentro do meu coração. Desta vez podem dizer se o jogo que foi, mas isto agora é mesmo amor. De quem fui, de quem sou, onde vou, só eu sei, mais ninguém sabe. Ninguém, sim ou não, quem me dá a razão para tudo o que acontece. Ninguém, se te quero afinal, bem ou mal, ninguém nos vai separar. Ninguém, deixa lá que ninguém mudará este amor que me pertence. Ninguém, ninguém, ninguém poderá mudar o mundo. Ninguém, ninguém é mais forte que o amor. Ninguém, ninguém, ninguém. Ninguém, ninguém poderá mudar o mundo. Ninguém, ninguém é mais forte que o amor. Ninguém, ninguém, ninguém. Ninguém, ninguém poderá mudar o mundo. Ninguém, ninguém é mais forte que o amor. Marco Paulo, o destaque do Isto Não Passa na Rádio. Ninguém, a escolha da Catarina Santos. Falámos aqui desse lado ciclónico desta canção, não é? Parece que ele está com pressa de dizer as coisas, mas nós vamos naquela velocidade com ele. Recorda-me só de que ano é que é esta canção? É de 1979. 1979. Eu vou fazer uma viagem semelhante à do Tiago Pereira. Vamos a 1967. Descobri que de alguma forma 67 parece ter sido o ano do disparo de Marco Paulo na sua carreira profissional, numa altura em que ele já tem feito essa mudança de Mourão para o Barreiro. Também há aqui este lado cultural e social da sua própria vida que pode explicar muito do que foi a sua carreira. Em 1967 ele participa pela primeira vez no Festival RTP da Canção, e até andou a cantar com a Madalena Iglesias. É a partir dessa altura que passa também de facto a ser um cantor profissional. E também logo nesse ano, em 67, edita o São Francisco, uma espécie de EP que tem a versão do original de Scott McKenzie. De resto, o São Francisco de Scott McKenzie é também de 1967, por isso Marco Paulo estava aqui atento ao que se passava lá fora, e em 1967 edita então essa canção, o São Francisco Be Sure to Wear Flowers in My Head. É quase traduzida literalmente nesta versão. Só que eu ainda assim gosto mais da versão de Marco Paulo, desculpa Scott McKenzie, mas eu acho que ela foi tão bem transposta e tão bem traduzida, e para além de que o vozeirão de Marco Paulo dá 10-0 ao de Scott McKenzie, quer queiram, quer não. E nós até temos uma ponte igual, portanto dá para fazer, exato, para fazer o videoclipe aqui. A margem sul, né? Talvez há aí um imaginário também, como falávamos, de Mourão Barreiro, Lisboa, e aí está o São Francisco. Não sei se têm alguma opinião sobre esta canção, se gostam desta canção. Dá-me sempre assim aquele ar muito nostálgico. Sinto-me sempre transportado para um tempo qualquer que não vivi, mas do qual tenho saudades. Sim,
há um intervalo menor aqui entre uns quantos acordes nesta canção que toca aqui uma coisa qualquer no cérebro. É um bocado automático. Acho que não é a canção por si que é uma canção fantástica, é mesmo matemática cerebral da melodia. Há aqui uma onda melódica que desperta uma coisa, é meio instintivo, não sei. Sim, há uma nostalgia imediata. É assim uma coisa muito automática. Eu estava aqui também a ver a capa do São Francisco e tenho um aspecto muito Elvis Presley, com quase três fotografias do Marco Paulo, 3 ou 4 assim em sequência, não é? Parece aquelas fotos do Elvis, daquelas pinturas do Andy Warhol, que tem assim, tipo quatro Elvis, não é? E a capa do São Francisco tem esse aspecto assim, com um Marco Paulo duplicado. Também parece assim um bocado Roger Moore, está ali entre o Elvis Presley e o James Bond. Podia ser uma capa de James Bond ou uma capa de Elvis Presley. 1967, São Francisco. Põe flores no teu cabelo. Estamos a homenagear Marco Paulo no Isto Não Passa na Rádio. Se tu vais a São Francisco, leva flor no teu cabelo. Se tu fores a São Francisco, toda a gente sorri para quem chegar. Se tu vais a São Francisco, nesse tempo de verão, pelas ruas de São Francisco, vais deixando para sempre o coração. Há por toda a nação gente nova em vibração. Cada dia, geração que procura nunca ficar vencida, porque encontra sol na vida. Se tu vais a São Francisco, leva flor no teu cabelo. Se tu fores a São Francisco, toda a gente sorri para quem chegar. Se tu fores a São Francisco, toda a gente sorri para quem chegar. Marco Paulo, ou pelo menos a homenagem que o Isto Não Passa na Rádio está a tentar fazer esta semana. Estamos aqui às voltas com as canções que mais gostamos deste cantor português, incontornável para... Dizia há pouco no início, incontornável para todos os que são vivos, não é? Exatamente. Toda a gente conhece Marco Paulo. Estávamos aqui a falar em off do quão também Marco Paulo
vendeu no bom sentido a sua imagem. Os anos 80 e os 90 são os caracóis de Marco Paulo. É verdade, aquela cabeleira. Essa imagem de artista confere-lhe ali alguma quase uma excentricidade, não é? As pessoas tinham essa imagem de Marco Paulo. E acarinhavam. Ele chegou a contar que acontecia muito nos concertos de as pessoas irem querer puxar pelos caracóis dele. Contava que o público tinha sempre muito carinho por ele, mas depois tinha também esse lado físico, quase. Sim. Tocar para querer, não é? Eu vou contar aqui uma coisa mais pessoal. Marco Paulo é um dos primeiros artistas que eu vi ao vivo, no que se pode chamar um concerto de acidente. O homem vai tocar à tua terra, não é? Uhum. E eu tenho a impressão que isto foi num comício partidário lá na terra onde eu vivia, e que Marco Paulo foi lá cantar. E de facto havia isso. As pessoas iam atrás do palco, às laterais do palco, esperar pela entrada ou pela saída de Marco Paulo, quase para vê-lo de mais perto, não é? Quase para tocar, para ver se era real. E ele tinha aí um grande cuidado, que era tentar que isso acontecesse antes, porque quando os concertos eram durante a semana, ele tinha a noção de que as pessoas tinham que voltar para as suas casas e que no dia a seguir iam trabalhar, e portanto era melhor conseguir fazer isso antes do concerto do que no fim. Portanto, ele próprio também devolvia este carinho alimentado pelos fãs. Tiago Pereira, escolheste O Homem e o Mar. Olha, escolhi. Adorava ter uma razão super transcendente. Técnica e quase academicamente legítima para trazer aqui esta canção, mas não tenho. É só uma razão emocional, que é uma bela cantiga, e é uma das primeiras em que eu penso quando alguém fala no Marco Paulo. Não é muito conhecida. Chama-se O Homem e o Mar. Faz parte de um álbum chamado Ver e Amar, de 1970, acho que é 1970. E é uma canção que me faz lembrar, lá está, é mais um lado do Marco Paulo, que era ele quando queria também podia ser meio crooner, assim meio... Não é que fosse muito subtil. Se há coisa que Marco Paulo não era muito a cantar, era subtil, não é? Porque quase como se aquele vozeirão tomasse conta dele e portanto não havia grande coisa a fazer. Mas há aqui um lado meio... faz-me lembrar um Neil Diamond ou um Andy Williams, assim uma coisa, não é? Podia ser uma canção que podia fazer parte. Eu acho que também há uma grande influência desse tipo de nomes, mas depois também há um lado muito europeu no Marco Paulo. Os franceses e os italianos exatamente. Uma grande essa coisa das entranhas, não é? Atenção, se bem que a maior figura creio que é José Lito. José Lito foi a figura que o encantou, não é? Sim. Quando ele era muito novo, é a figura que o encanta e que o leva não sei, talvez a pensar algo como... Não, eu gostava de ser eu quero ser assim. Sim, e depois o espanhol ficou-lhe de alguma maneira porque ele foi buscar vários clássicos mexicanos também ao longo da sua carreira. E portanto o Homem e o Mar acho que dá esta o Homem e o Mar há assim um lado meio solitário nisto, não é? E para todos os efeitos também. Podia ser o nome de um fado. Sim. E apesar de todo o sucesso que teve e tudo isso, há sempre um lado muito solitário que é inevitável de associarmos ao Marco Paulo, não é? Sem dúvida. Um homem contra... não é contra o mundo, não é? Mas sim, é como se fosse ele sozinho. Claro que ele não de todo construiu a sua carreira sozinho, não é? Exato. Teve produtores e teve pessoas a adaptar as canções. Há quem o ajuda e quem o cria de alguma forma, não é? Enquanto intérprete. Mas depois em palco seria só o Marco Paulo, não é? E há esse lado um bocadinho solitário, e acho que é uma boa canção para o ilustrar. Sobre o rochedo tinha medo, subia o vento, o mar bramia, o homem estava, olhava,
Beijava o vento, ao mar sorria. Sonhava o mar por ele desvendado, o sol e o sul encontrado no sortilégio do mar. Panipinho fez um barquinho, adeus ó praia, quero infinito, adeus rochedos de tantas lendas, de tanto medo, de tanto mito. Saudade vou sentir por vos deixar, mas para o mar ser do homem, o homem tem de ir para o mar. Sonhava o mar por ele desvendar, o sol e o sul encontrado no sortilégio do mar. Panipinho fez um barquinho, adeus ó praia, no infinito, adeus rochedos de tantas lendas, tanto medo, tanto mito. Saudade vou sentir por vos deixar, mas para o mar ser do homem, o homem tem de ir para o mar. O homem tem de ir para o mar. Mas em alta. Exato. Um fecho em grande para Marco Paulo. E é uma coisa que eu não vou sei dizer... se alguma vez tinha ouvido esta canção, Não, confesso. pois, a questão é essa. E, epá, Por isso é que isto e há uma se coisa chama Isto Não extraordinária, Passa há uma na coisa Rádio. extraordinária que é, se forem às Spotify e todas essas coisas, vão encontrar tanta coisa do Marco Sim, Paulo sim. antiga. Está quase tudo na internet. Sim. Podem passar horas a descobrir estas coisas e ver as capas e todos os detalhes, é tudo fantástico. Sim. E há sempre uma coisa que isto não é... Eu não tenho certeza absoluta disto, mas em muitos casos, em muitas canções, o Marco Paulo conseguiu até muito tarde manter o mesmo tom. Uhum. Não, ele Manteve até, aquela sim. capacidade de chegar lá Ele até à nota. ele dizia de si próprio que acha que a voz dele foi ficando melhor e que ficava muito, e que no dia em que sentisse que isso não estava a acontecer deixaria, mas que acha que no início ainda estava ali à procura e que a voz para ele tinha ficado melhor Exato. com o passado do tempo. O Marco Paulo que com o vento vai cantando. Com o vento vou cantando. A escolha da Catarina Santos. Sim, esta é de 75 e é da autoria de 3 senhores italianos e adaptada pelo António José, mais uma vez, mas não era preciso dizer que era de origem italiana porque está escrito por todo lado nesta música, mas adaptada, lá está, com uns ares que eu consigo imaginar assim, sei lá, a descer uma costa vicentina, uma coisa assim, como se um bocadinho de Itália aterrasse aqui, mas ele conseguisse também transformá-lo numa coisa nossa. Com o vento vou cantando, com a viola nos braços, sem mais nada de importante, sem ninguém, o vento e eu. Com o vento vou cantando, não há estradas proibidas para quem faz dentro do mundo outro mundo muito seu. Com o vento vou cantando, sem ter um caminho certo, ao sabor do que acontece, mas sem mais voltar atrás. Com o vento vou cantando, com os restos da esperança, quero a vida diferente, hoje e amanhã tanto faz.
cantando sem ter o caminho certo, ao sabor do que acontece, mas sem mais voltar atrás. Com o vento vou cantando, com os restos da esperança. Quero a vida diferente, hoje e amanhã tanto faz. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Marco Paulo, no Isto Não Passa na Rádio, com O Vento Vou Cantando, escolha da Catarina Santos para este programa especial de homenagem ao maior dos cantores portugueses. Marco Paulo, de facto, sim, senti este lado italiano. Sim, isto é de 75, portanto, primeiro ano. Sim, já é muito total Sanremo, não é? liberdade. Muito Festival Cá. de Sanremo. Tá, lá, 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 sim, lá, sim, sim, ali sim. aquele, Verdade. Podia ser o genérico também de uma série de televisão mais antiga. Pode uma ser, coisa tipo Verão ou, Azul. ou de uma viagem de barco até Capri. Sim. Porque não? Muito bem, vamos seguir agora. Queria antes de ir aqui à minha última escolha, olhar um bocadinho para os grandes sucessos de Marco Paulo. São picantes, não é? O Taras e Manias. Tem vapor d'água. É isso, está. Sim, Há ali são vaporosos. há ali um lado sensual e que lhe também valeu se calhar alguns olhares mais desconfiados de um Portugal mais conservador, mas eu gosto particularmente dessa altura. Contrasta depois com a altura da Nossa Senhora, mais introspectiva, mais religiosa, mais espiritual, mas tem estes dois lados. O Morena, Morenita, o Anita, mesmo o Maravilhoso Coração. Eu tenho dois amores. E mesmo Tenho dois amores. logo do início da carreira há uma música que se chama Tu és mulher, não és uma santa. Toma, Bem explícito. não é nada. É muito engraçado como esta... Também temos que ver o país, não é? Sim. Há um lado de evolução do país também à medida que vamos vendo a discografia do Marco Paulo. Pode ser, sim. Não sei. De alguma forma está... Ou de como ele encontrava a forma de encaixar nesse país. Se calhar mais isso, não é? Sim. Mas aquele lado, eu sempre gostei daquele lado mais atrevidote de algumas das canções. Até porque era um atrevido, mas com um certo nível. Sim, Sim. não era rasteiro. Não é brejeiro, Não era rasteiro. mas para algum Portugal 80s, 90s já era assim um bocadinho arriscado. Não estamos a falar de bacalhau, etc. Não é? Felizmente. Eu tenho que confessar que esses são de facto os grandes êxitos e que ainda me se fazem... quando ouço, fazem-me sorrir, que é uma coisa de género. Não estás a gozar claramente com a coisa, né? Ai que foleirada, não é isso? É tipo, há aqui uma marca de nostalgia com a Anitta, eu tenho dois amores, quem são indissociáveis. Mas olha, da tua vida? há uma coisa no Marco Paulo que é, o Marco Paulo é um paradigma de uma coisa interessante, tem acontecido nos últimos anos, que é eu lembro-me que, por exemplo, há 30 anos assumir num certo circuito, em certas faixas etárias, em certas tribos sociais, se calhar, assumir declaradamente que se gostava de uma coisa estupidamente pop, não ficava bem. Música ligeira. Não dava crédito. Eu seria foleiro, não é? Portanto, é como se fosse socialmente proibido assumir que... Todos esse tipo de preconceitos idiotas. E hoje em dia... aquilo que é assumidamente pop é apenas mais uma canção, certo?
Portanto, eu posso gostar de indie rock, posso gostar de eletrónica experimental e posso gostar da coisa mais pop do mundo, e nós vemos isso, por exemplo, nos cartazes dos festivais, etc. Coisas a fazer de cabeça de cartaz que se calhar há 15 anos era impensável. Exatamente. Em festivais com gente indie, não é? E da cena e todas essas coisas. Pronto. O Marco Paulo, não estou a dizer que encaixa como cabeça de cartaz, não encaixaria no cabeça de cartaz de um desses festivais, não é essa a questão, mas parece-me que ninguém tem vergonha de assumir que gosta desta ou daquela ou da outra canção do Marco Paulo. E digo não é? mais, ninguém. Ninguém. Eu tenho uma história também curiosa. Primeiro, recuperar aqui um artigo que encontrei do Observador, que é de 2016, escrito pelo Alexandre Borges, precisamente a propósito de uns concertos que celebravam os 50 anos de carreira do João Simão da Silva, Marco Paulo, nos Coliseus. E eu lembro perfeitamente, nesta altura, tu estavas aqui a falar dos cartazes dos grandes festivais que já começam a misturar essas duas coisas. Eu lembro-me perfeitamente nesta altura em que ele foi aos Coliseus, um grande promotor de concertos da nossa praça, foi ver esses concertos e disse-me o quão extasiado e convencido ficou do que significa Marco Paulo em palco, ao ponto dele próprio querer contratá-lo para fazer concertos. Há um lado também. muito genuíno, não é? E é isso, ele ficou claramente uma pessoa que está habituada a programar festivais de verão com tudo e mais alguma coisa, ir ver Marco Paulo ao Coliseu e dizer, epá, eu contratava este tipo para fazer uns concertos porque há aqui um público e estas canções, ele dizia-me isto, estas canções têm um poder inacreditável. São um retrato de Portugal, são um retrato de todas estas gerações e tem um público super fiel. Acredito claramente que ele olhasse para isso também como uma lógica comercial. Marco Paulo, a qualquer altura do campeonato, tem público para o ir ver, mas ele ficou genuinamente impressionado com a mais-valia artística deste homem em palco. Para terminar, Amante, Irmão, Amigo, vamos a 1993. É uma das canções que está nesse artigo que citava do Alexandre Borges aqui no Observador, um artigo de 2016. Exato. E que tem uma série de canções. Ele diz a determinada altura que, se não lhe falha a memória, acha que esta foi também uma canção que foi censurada por algumas rádios mais conservadoras na altura. E muito por causa da sua letra, né? Amante, irmão, amigo, não é? É o teu corpo que eu procuro na minha cama, estás a fugir de quem te ama, o destino está traçado, serei teu amante, irmão, amigo. Gosto muito desta canção, também quase por essa cantilena, ninguém tem essa coisa da cantilena, não é? Que nos embala e que nos enrola. Esta tem também isso, tem esse lado mais atrevidote que falávamos aqui há pouco dos 80 e dos 90 do Marco Paulo, e é com ela que fechamos esta homenagem a um cantor que vai viver para sempre nas nossas memórias e que fez bom jus ao que é a música portuguesa, seja ela, gostei daquele rótulo que estava a dizer da música ligeira, seja ela ligeira ou não, Marco Paulo para sempre. Obrigado, até para a semana. Obrigada, até para a semana. Com o olhar eu percebi que só gostava de ti e não me enganava. Confessei que era sincero, insisti com desespero que até me casava. Porque és louca, não querias querer na força que o amor pode ter. Não entendeste que magoavas quem te adorava. Que é o teu corpo que eu procuro na minha cama, que has de fugir de quem te ama. O destino está traçado, será cumprido. Serei teu amante, irmão, amigo. É o teu corpo que eu procuro na minha cama, que has de fugir de quem te ama. O destino está traçado, será cumprido. Serei teu amante, irmão, amigo. Falo, não respondes, eu sei bem que tu te escondes para não te encontrar. Se telefono nunca estás, o que tu inventarás para me despistar. Que mania tão desastrada, se tu sabes que estás destinada a ser dona do meu coração, queiras ou não. Se é o
teu corpo que eu procuro na minha cama, porque has de fugir de quem te ama. O destino está traçado, será cumprido. Serei teu amante, irmão, amigo. É o teu corpo que eu procuro na minha cama, porque has de fugir de quem te ama. O destino está traçado, será cumprido. Serei teu amante, irmão, amigo. É o teu corpo que eu procuro na minha cama, porque has de fugir de quem te ama. O destino está traçado, será cumprido. Serei teu amante, irmão, amigo. É o teu corpo que eu procuro na minha cama, porque has de fugir de quem te ama. O destino está traçado, será cumprido. Serei teu amante, irmão, amigo. É o teu corpo que eu procuro na minha cama, porque has de fugir. Se gostar deste podcast, pode seguir, dar 5 estrelas e comentar o episódio na Apple Podcasts ou no Spotify. Pode também subscrever e gostar no YouTube. Assim recebe uma notificação sempre que houver um novo episódio.